Boa tarde, amigos. Tudo bem? É, Vou gravar aqui um vídeo a respeito de um tema bastante polêmico. Eu tenho evitado polêmica para não ofender os meus amigos, meus irmãos, colegas de trabalho, e porque eu já tive vários problemas com polêmica. Acontece que minha mãe não criou um covarde, não é? E o homem tem que defender os seus princípios, ainda que isso vá desagradar alguém, ainda que isso vá entristecer algumas pessoas. O vídeo eu vou falar de política. Eu não espero que você concorde comigo, espero apenas que você me respeite. E espero ainda que você pesquise aquilo que eu vou dizer aqui, porque eu vou falar aqui de questões que estão muito evidentes. Qualquer pessoa pode descobrir, pode confirmar o que eu estou a dizer nesse momento. Então vamos lá. Eu quero começar dizendo que o cristianismo foi até o terceiro século uma minoria. E por ser minoria, nós fomos, né? Eles no passado foram perseguidos, foram mortos, torturados, e na tentativa de se obrigar que eles rejeitassem a sua fé, e aqueles que permaneciam firmes eram mortos, né, perante as multidões durante o Império Romano. Quando Constantino se converteu, entre aspas, ao cristianismo, o cristianismo deixou de ser minoria. Mas a perseguição não acabou. A religião passou a ser unida ao Estado, e todos aqueles que de alguma forma discordavam da crença vigente também eram perseguidos, eram mortos, eram chamados a renegar a sua fé, foram queimados em fogueira, foram torturados durante muitos séculos. Não é? Nós sabemos disso pelos livros de história. É, Hoje ainda o cristianismo é minoria em muitos países do mundo. Nos países árabes, os países africanos, na Europa Oriental e principalmente na Ásia, na Oceania, onde aqueles que para ali vão pregar o evangelho sofrem severas perseguições. Os cristãos que habitam ali você tem imagens aí do Estado Islâmico queimando igrejas, matando padres, pastores, e estuprando, fazendo coisas terríveis. E nós temos hoje um candidato que afirma, sem medo de errar, que as minorias elas têm que se encurvar à maioria. O que é isso? Tem que aceitar o que a maioria afirma. Eu tenho que dizer para você, você pode não gostar, pode discordar, pode ficar chateado comigo, mas dizer que a minoria tem que se curvar à maioria é dizer que quem é maioria está certo em agir da forma que quiser, nos estados onde é maioria, nos lugares onde é maioria, e que, portanto, né, os nossos irmãos cristãos que morrem hoje, eles, coitados, estavam errados, eles são minoria, eles tinham que realmente morrer, eles tinham que realmente negar a sua fé e aceitar o que a maioria diz. Eu sou parte de uma minoria aqui no Brasil. A minha religião é uma pequena religião e ela discorda, né, da grande maioria dos outros segmentos cristãos. Não é? Eu apelo especialmente aos meus irmãos de fé que eles verifiquem que eles são também minoria, não é? Que nós somos minoria, que nós não podemos corroborar com isso de forma alguma. Tanto que nós dependemos do respeito democrático às minorias todos os dias no nosso trabalho, na nossa escola, não é? Não podemos corroborar com isso. Bom, mas se fosse apenas isso, já seria grave, mas não seria tudo, não é? Bolsonaro, ele fala em metralhar os seus opositores. Ah, figura de linguagem. Ah, não tinha uma figura melhor? Metralhar, não é? Ele diz que ser gay é falta de porrada. Olha, eu discordo do comportamento homossexual e todo mundo sabe disso. Olha, em nome de Jesus, eu não vou dar porrada nem em filho meu, nem ninguém por ser gay. E aonde tiver um apanhando, única e exclusivamente por isso, ele vai ter um, para, se não conseguir impedir, para ajudar ele a apanhar junto. Porque nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Nós não podemos.
Ele diz ainda que ele fala em grupos de extermínio. Né? Então, a missionária Dorothy é vítima de um grupo de extermínio, Chico Mendes, né? E tantos outros. Será que isso é o tipo da coisa que nós precisamos aqui no Brasil? Ele fala em dar um golpe na democracia, fechar o Congresso e matar pelo menos 30 mil pessoas. Tem um vídeo dele dizendo isso. Ele tinha. Isso foi dito há muito tempo atrás. Olha, muito se fala de o PT fazer uma meia-culpa, de o PT assumir os seus erros. Mas ninguém fala do Bolsonaro. Ele já veio a público dizer que se arrependeu disso, que não faria mais isso, que aquilo que ele disse no passado estava errado. Não é? Ele veio fazer isso? Ele não veio. E ninguém está cobrando isso dele. Não é? Aí, como se não fosse bastante, ele disse que mulher tem que ganhar menos. Porque é mulher, porque engravida. Há a proposta no meio do partido dele da redução da licença maternidade. Você já pensou nisso? Agora, um direito conquistado a duras penas e que vai ser jogado fora hoje, quando a imensa maioria das mulheres no Brasil trabalham fora de casa. Não é? E para completar, ele diz que os refugiados são a escória do mundo, a escória da humanidade. E aí ele vai citar uma série de países, de etnias. Ó, meu querido, Jesus Cristo foi refugiado político ilegal. Ai, você vai ficar nervosinho, não vai gostar. Não fica nervoso, não. Abre a sua Bíblia, Mateus 2, do capítulo 13 do versículo 13 até o versículo 25. Jesus Cristo foi sim refugiado, por quê? Porque buscou refúgio em uma nação que não era a sua. Aliás, os pais dele, né, buscaram esse refúgio. Ele era refugiado político, por quê? Porque era perseguido, porque quem o queria matar o via como um rival político. E era ilegal, por quê? Porque ele não solicitou autorização nem para sair do seu país de origem, nem para entrar naquela nação, para onde ele foi. Por lá permaneceu 2 anos e depois retornou da mesma forma que foi. Você que está nos Estados Unidos tentando ganhar seu dinheiro, você é um imigrante e boa parte de vocês são ilegais. Vocês não são a escória do mundo, vocês são gente muito boa. Gente que saiu daqui para buscar uma oportunidade, para realizar um sonho de vida. Então, não podemos corroborar com esse tipo de ideia. E principalmente porque você ainda quando vai tem opção de ficar. Aqueles que fogem dos seus países de origem estão fugindo da fome, da criminalidade, da perseguição religiosa, política. Eles não vêm porque querem, eles vêm porque não tem outro jeito. Ninguém quer sair do próprio país. Ninguém. Aí serem chamados de escória da humanidade. Não é? Outra coisa muito grave do voto em Bolsonaro é que ele está recebendo um cheque em branco em nome de uma pretensa honestidade. Isso é, porque se você analisar, ele é um político semelhante a todos os outros, com os vícios similares a eles. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é de menos importante, né? Mas ele fala em desregulamentar e desburocratizar. Desregulamentar o quê? Desburocratizar o quê? Onde, quando e como e por quê? Quer dizer, que direito você que está vendo esse vídeo agora vai perder, por que vai perder e o que é que se quer conseguir? É um cheque em branco. Ele só diz que vai desburocratizar e desregulamentar. Não explica o quê? Não vai a debate para ser confrontado. Você está votando nele sem saber o que ele pretende fazer. Não é? Ele diz que vai dar autorização à polícia para atirar. Eu até não discordo totalmente disso. A questão é quando o policial poderá atirar. Por que atirar? Não é? Como? Porque aí daí a pouco você confundem o seu carro aí e atiram em você, e aí? Não, as coisas não podem ser feitas dessa forma. Isso é um cheque em branco. Um cheque em branco, porque não está sendo decidido, não está sendo explicado o que vai ser feito e muita gente está concordando dessa maneira. Não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não posso chamar Bolsonaro de Hitler, eu seria leviano se eu o fizesse. Não posso chamar você e não vou fazê-lo. Né? Não vou chamar você nem nenhum eleitor do Bolsonaro de nazista. Mas
Estude a história da ascensão do nazismo na Alemanha e você vai ver que o contexto é semelhante e o discurso é muito parecido. Eu não posso pagar para ver se. Para eu saber se ele é um novo Hitler, eu tenho que esperar o mandato acontecer. Eu não posso pagar para ver isso, meu amigo. Você não pode pagar para ver um negócio desses. Sabe? Você não pode pagar para. Ah, é. Eu me esqueci aqui de dizer que ele tem sim um comportamento aversivo à raça negra. Tem sim, não se pode negar. Ele associa aos negros a promiscuidade. Ele deve ter esquecido o significado de promiscuidade, ou promiscuidade só é proibido para negro, né? O sujeito é casado 3 vezes, né? Ele é traído pelo subconsciente ao abraçar um negro, e depois que ele abraça, ele limpa a mão. Estuda psicologia que você vai ver que isso demonstra um sentimento negativo em relação a essa cor, né? Pesa os nossos irmãos negros com arrobas, como se fossem animais, né? E animais para abate, não é qualquer tipo de animal. Então eu não posso chamá-lo, mas eu tenho que dizer. E uma coisa que me levou a fazer esse vídeo foi que aqui no bairro Betânia eu saí essa semana e fui a um estabelecimento comercial, que eu não vou citar o nome, para a segurança daqueles que ali estavam e para a minha própria segurança. Quando eu cheguei, 2 pessoas falavam de votar em Bolsonaro. E uma delas disse assim, olha, e eu logicamente não me apresentei como um eleitor contrário, e fiz muito bem, porque não sei o que poderia acontecer comigo, né? Mas o camarada dizia assim, olha, vai ser bom, porque esses gays agora a gente pode... Eu de vez em quando dou umas esbarradas, dou umas porradas em alguns aí. E agora a gente vai poder bater, vai poder fazer e acontecer, porque não vai dar nada pra gente mais. Querido amigo, meu querido irmão, nós não podemos corroborar com isso. Você cristão, nós estamos construindo uma parede de separação entre cristão e aqueles que são, eu não vou nem dizer homossexuais, aqueles que têm tendências ao homossexualismo, uma barreira que dificilmente será derrubada. Nós não estamos colocando como alguém que discorda da opção sexual de ninguém, nós estamos colocando como alguém que as odeia por isso. Nós estamos nos colocando como quem quer as exterminar, quer curá-las contra a sua própria consciência, na marra, na base da pancada, coisa que Jesus Cristo não fez, coisa que não encontra respaldo no Evangelho. Então, em nome do Senhor Jesus, não concorda comigo. Não concorda comigo. Também não discorda. Vai, testa aí. Cada coisa que eu falei, vai no YouTube, procura, você vai encontrar. Vá na Bíblia e procura, você vai encontrar o que eu disse. Né? Davi foi refugiado, a família de Davi foi refugiada, Ruth e Noemi refugiados. Vá na Bíblia, confira. E depois toma a decisão, levando em consideração tudo isso que eu falei, que eu não falei por mal. E tome cuidado com os comentários que você vai fazer a meu respeito. A nossa amizade vale mais do que essa política. E você, com as atitudes que tomar em relação à minha pessoa, pode estar simplesmente confirmando o discurso